Malaquias, capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, e odiei Esaú, e eu fiz os seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém, tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, e eu destruirei, e eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, o Senhor seja engrandecido do além dos termos de Israel. Versículo 6, nós vamos comentar hoje. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acende em vão o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. 14 para encerrar. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, mais uma vez te damos graça, Pai, por termos lido um texto tão maravilhoso, tão expressivo. Desses 56 versículos, o seu nome está na primeira pessoa em 44, desse livro de Malaquias. Como é emergente, Pai, nós olharmos para esses versículos, para que nós possamos temer o seu nome, avaliarmos, voltarmos ao caminho verdadeiro. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai, crermos nestas profecias, de quem o Senhor se dirige diretamente a cada um de nós nessa noite, para que possamos viver. Amém, meus irmãos? É um texto bem impressionante, bem direto, né? Malaquias é um dos profetas mais ousados da Bíblia, um dos mais, assim, diretos, no sentido de falar o problema e apresentar aqui. Apontar o erro e apresentar a cura. Malaquias profetizou num período como esse nosso, nada acontece. Não está acontecendo nada. Deus não falou que o rei viria ao templo? Por isso nós corremos em Ageu, tem que edificar o templo. Nós temos que levantar, porque o Senhor viria ao templo. Passou 60 anos, o templo está pronto, cadê? Ele não vem não. Cadê a bênção prometida? Não aconteceu? Então parece que eles estavam vivendo um período igual ao nosso, onde as nações também estavam
incluídas no meio do povo. Estava havendo casamento, estava havendo divórcio, estava havendo todo tipo de segregação racial, essa mistura. Porque o povo achou que nada ia acontecer. Prometeram. Então, esse período de morbidão que eles viveram trouxe um culto totalmente profano diante de Deus. As pessoas se esqueceram de quem Deus era e de como era sério estar diante de Deus e como era sério oferecer um culto a Ele. Parece que nós estamos falando de domingo, né, William? Como é sério um culto a Deus. Como é sério estarmos diante de Deus e oferecendo a Ele o tributo. Então nós acabamos aderindo muitas coisas, como eles aderiram muitas coisas. Não precisa ser assim. Por que não levar um cordeiro que está machucado, né? É muito caro um perfeito. Não vou dar o meu, não. Você tem um para vender? Tem aqui, mas está meio manco, né? Mas não vai acontecer nada, não. Vou levar esse mesmo lá. Isso aconteceu por várias décadas, até que Malaquias é levantado e apresenta a falha ao povo diante dos sacerdotes. Malaquias não era sacerdote. Malaquias não tinha nada com a linha sacerdotal. Que coragem. Levantar como profeta no meio de um povo que tinha edificado o templo, que estava autenticado. Olha, o povo que foi tirado lá da Babilônia, o povo que foi restaurado, agora vai. Amém? Para nós concluirmos rapidinho essa introdução dos primeiros 5 versículos, a ordem do Senhor no primeiro versículo, né? O peso da palavra, quer dizer, olha o que Deus está falando contra vocês, ó Israel. A ordem de Deus, como se diz, a penalidade de Deus, ou seja, o que Deus está cobrando diretamente de vocês. Sintam o peso da palavra de Deus. Mas é interessante que ele já não começa com chicotado. Ele não começa, só se converte seus ímpios, não. Deus sempre atrai amor, uma coisa que nós aprendemos lá na renúncia, lá na CPC, né? Deus atrai em amor. Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho para a expiação dos nossos pecados, para morrer em nosso lugar. O Evangelho é o amor de Deus. E o profeta Malaquias é muito enérgico, é muito duro, mas ele fala, eu vos amei. Vocês estão cometendo atrocidades diante de mim, e é injusto. Por quê? Eu vos amei. Não era Esaú irmão de Jacó? Pô, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Ou seja, eu vos separei, eu vos escolhi. Na verdade, Jacó e Esaú não tinham cometido nada. Jacó não era melhor que Esaú. Jacó foi muito esperto, muito ligeiro para tomar a promessa, tomar a primogenitura de Esaú. Passou a perna. Mas eu vos amei, eu não estou olhando os seus defeitos, a sua falha, eu vos chamei. Não há diferença entre nós e os ímpios. Deus nos chamou. Vocês são tão maus como eles. Jacó era tão mau como Esaú. Mas eu vos amei. Mas e Esaú? Entreguei eles aos chacais. Os edomitas, os que herdaram a parentela de Esaú, que conhecemos como os edomitas, foram entregues aos chacais. Nós temos, na semana passada, quem participou da última vez, na introdução? Quem que estava na introdução? Naquela quarta-feira, Gabriela? Pouca gente, ninguém estava, então tem que pegar tudo de novo. Mas está gravado, depois vocês ouvem. Os edomitas, Esaú, ele não ficou quieto com essa escolha, com essa traição. Ele aprontou, ele armou ciladas contra Jacó. Quando Israel foi levado ao cativeiro, os edomitas estavam armando ciladas para eles, contando, olha, é por aqui que entra Israel, é por aqui que entra Judá, e matavam eles no caminho, para tomar a cidade, e tomaram a cidade, entraram em Judá, os edomitas. Quando nós guardamos amargura, guardamos rancor de alguma coisa na vida, você um dia vai se vingar dessa pessoa. É muito perigoso. Não é bom que nós guardemos no nosso coração nenhum sentimento faccioso ou de injustiçado para cobrar isso. E Esaú não esqueceu isso. Esaú traiu a nação. Nós lemos o texto aqui, depois você pode ver na pregação.
Então Deus fala, mas sabe aquele povo que traiu vocês, os edomitas, quando vocês foram levados para o cativeiro da Babilônia? Entreguei eles aos chacais. Eles foram exterminados da terra. Nós estávamos conversando, chacais. Quem que era isso? É um animal? É, um tipo de animal, um chacal, né? Um gorila, se não me engano, né? Um tipo de... É, coiote, chacal é coiote, gorila, não tem nada a ver. É um coiote, um lobo, uma coisa assim. Mas não é isso, os chacais eram um povo, eu não lembro o nome desse povo, está lá em Macabeus, fala sobre esses homens. Eles moravam no deserto, eles habitavam no deserto, era como se fosse a Al-Qaeda hoje, a turma do Bin Laden. Entreguei eles aos chacais, foram exterminados. Mas vocês, eu vos amei, eu vos tratei com amor, eu vos chamei, eu vos reestabeleci. Sabe, se eles falarem assim, vamos reestabelecer, vamos nos edificar, vamos construir de novo, Deus ia destruir eles. Mas vocês, Jerusalém, será edificada para sempre. Olha a diferença do amor de Deus para com os ímpios. Os ímpios serão destruídos para sempre, vocês, abençoados para sempre. Vocês estão em Jerusalém, vocês estão na Jerusalém, nós agora celestial, eles estarão no inferno eterno. Eu vos amei. Então, foi isso que o profeta levou ao povo. Por que vocês estão assim? Por que vocês estão oferecendo coisas e agindo de maneira tão maldosa contra aqueles que vos amou, contra aqueles que deu a vida por vocês, que dará o seu filho no sacrifício, que restabeleceu, tirou vocês do Egito, tirou vocês da Babilônia. Quantas vezes Israel pecou, meus irmãos, na história? Várias vezes. E Deus sempre resgatando, chamando, tendo misericórdia. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor. Aí no versículo 5, ele fala da promessa futurista, faz uma escatologia, né, acerca de como Jesus ia ser visto, como Deus ia ser achado. O Senhor será, ou melhor, os vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido da além dos termos de Israel. Quer dizer, ele estaria não só amando aquele povo que nós achamos que nós somos exclusivos, Deus só nos ama, né? Vocês verão quanto ainda amarei. E no último versículo, nós vamos comentar nessa noite, aplica-se totalmente às nações esse texto. Mas vamos entrar no versículo 6. Vamos lá. É muito sério, né, meus irmãos? É muito sério. Como Esaú, como nós falamos, Esaú buscou arrependimento, buscou se retratar com Deus, como diz Hebreus. Com lágrimas buscou, mas não achou lugar para arrependimento, porque Deus falou, nunca mais será restituído. Nunca mais, eu amei um povo. Essa doutrina da eleição é maravilhosa, misteriosa, vamos dizer assim, se nós podemos, assombrosa. Como Deus escolhe os Silas e despreza aquele. Não concedeu arrependimento para Esaú, mesmo que com lágrimas buscou. Mas vamos no versículo 6. Então ele vai agora, depois de uma sábia exposição, Bruno, ao povo, não era sacerdote, chamou a atenção do povo, eu amei vocês. Olha, lembra daquele povo? Foram exterminados, vocês estão protegidos, não estão aqui? Vocês não estão aqui? Depois disso, então ele começa agora a falar com os sacerdotes, direcionando a palavra principalmente aos líderes de Israel, aqueles que são incumbidos agora de manifestar a glória de Deus, de cuidar das coisas de Deus, de pregar sobre Deus a toda a nação, a todos os povos. E ele fala, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Então cadê a honra do pai? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Então ele vai agora dirigir-se essa acusação principalmente aos sacerdotes. Nós podemos prestar atenção, como nós estamos orando pelos líderes, que essa pregação, porque essa exposição também é aos líderes das casas representadas por cada um de nós. Não é verdade? Nós sempre queremos cobrar os filhos, né? Você não está prestando culto direito, ou Ana, ou Giovana, ou Thalissa, vocês não estão prestando, mas
serve também para nós. Nós temos que lembrar de uma coisa, que esse texto foi exclusivamente escrito aos sacerdotes, para que eles tivessem reverência, temor, se tivessem um real entendimento que a liderança deve contagiar quem está em sua volta, deve ser exemplo para quem está em sua volta. Líderes que não são líderes é uma tragédia na igreja. Pastores que não são pastores verdadeiros é uma tragédia para a igreja, para a nação. Então ele direciona isso, ele usou a sabedoria, agora ele vai aplicar aqui coisas que são assim mais comuns. Presta atenção. O filho deve honrar o pai, não é? Simples, né? O filho não deve honrar o pai? Claro. O filho não deve ter autoestima pelo pai? A Rebeca não deve respeitar o Bruno e a Daiane? É isso mesmo, o sacerdote. Sim. E se eu sou o pai, se vocês me consideram o pai de vocês, cadê minha honra? E nós, como pais e mães, nós estamos honrando Deus de maneira plausível, sem enganação? Então a maioria dos sacerdotes tinham filhos, tinham servos. Os servos, quando eram comprados, eles não tinham outra opção, a não ser o quê? Obedecer o seu senhor. O escravo, quando é comprado, ele tem uma regra na sua vida: obedecer o Senhor. Nós somos comprados com o quê, meus irmãos? Com sangue de Jesus. Nós somos agora escravos do nosso Senhor, nós somos comprados por um bom preço. Então é natural que nós tenhamos uma tendência fácil a obedecer ao seu Senhor. Então é colocado de forma bem enfática: sacerdotes, irmãos, se eu sou o pai de vocês, cadê a honra? Se vocês me consideram pai, cadê a minha honra? Quando Deus tira Israel do Egito, ficou evidenciado isso. Olha o texto, Êxodo 4, 26. Assim diz o Senhor: Israel é o meu primogênito. Está lá em Êxodo 4, 22. Era natural que Israel, comprado no Egito, tirado do Egito, sendo salvo do Egito, deveria obedecer quem? Ao seu Senhor, ao seu Deus. Então a questão é essa, prática nesse versículo, que nós passamos bem rápido. Quem é o seu Senhor? Me diga, quem é o seu Deus? Se é o Deus, cadê a honra, Deus? E a honra vai muito além de só reverência. Oh Deus. Não. É uma vida prática. Vamos lá para Oséias capítulo 11, versículo 1 ao 6. O profeta Oséias considerou Israel através do profeta Oséias. Deus fala que os filhos de Deus se tornaram ingratos. Vamos ver. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei o meu filho. Mas como os chamavam assim, saíam da sua face. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Oséias 11, 1. Atraiu-os com cordas humanas, quer dizer, em laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas. Eles dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque recusaram converter-se. Você vê que situação? Vocês estão se tornando rebeldes? Vocês vão ser agora, não mais para o Egito, mas vocês vão para a Assíria. Agora, o profeta Jeremias fala assim, que não haveria mais uma senzala de madeira, mas de ferro, seria duro demais. Porque recusaram o convite do Senhor. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Quem anda nos seus próprios conselhos, cairá a espada. Israel e Malaquias estavam vivendo segundo o quê? Não é tão sério assim servir ao Senhor. Deus não é. Vamos fazer um esquema? Vamos fazer um culto diferente? Vamos apresentar aqui de maneira diferente para o Senhor? Não está acontecendo nada, meus irmãos. Tem 2000 anos que passou, não acontece nada.
Vamos para o culto de qualquer maneira. Vamos domingo, ver o Faustão, ver fofoca, sabe? Se masturbar, fazer coisas que não convém. Vamos para a igreja depois. Não acontece nada. Por quê? Na verdade, a comida que Deus tem para nós não é tão assim boa. É desprezível. Isso é terrível, meus irmãos, andar sob os seus conselhos, sob os seus princípios. Quando Deus fala, eu vos amei, vos tirei do Egito, vos ensinei a andar, dei mantimento, dei vida para vocês. Ai, mas que terrível. Como o tempo ocioso engana o coração. Está sem fazer nada, meus irmãos? Pode ficar tranquilo, se fará logo logo, e não será para a glória de Deus. Israel ficou nesse tempo ocioso, está estabelecido o rei, o templo. E agora, o que não vão fazer? Foi para aquele período, né? Sabe, William, ser cristão santo é para aquele período. Ser pessoas corretas é para aquele período da igreja primitiva. Agora é outro tempo, irmão, é outro tempo, né? Esse radicalismo que Deus exigia era para aquele tempo. E colocam Deus nesses parâmetros. Deus não é... Andamos sempre segundo os nossos conselhos. Deus nunca irá nos julgar. Deus nunca irá nos matar. Deus nunca irá nos levar ao cativeiro. Meus irmãos, olha a história que Israel estava enfrentando. Então, o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 2, fala a mesma coisa. Começa com uma reclamação celestial acerca dos seus filhos. Silas, por que a gente pega tão pesado com a igreja? Porque são vocês que são de Deus. O mundo não é de Deus. Somos nós que devemos apresentar a Deus um culto racional, um culto, sabe, sincero a Deus. O mundo não pode oferecer nada. Nós que temos que ser tratados. Se nós não formos luz, como está falando Mateus, nós seremos trevas. E quão grandes trevas serão aqueles que dizem ter luz. Então Malaquias compreendeu o problema atual. Era o quê? A quebra. Tinha se rompido aquele amor de Deus, do homem para com Deus. O nosso amor se esvaziou, o primeiro amor acabou, agora é tudo mecanizado, agora é tudo sincrético, é tudo falso, é tudo robótico. Não há mais um fervor. Você sente isso, meus irmãos? Fala sério. Vocês sentem isso na vida de vocês? Eu sinto. Eu sinto uma frieza. Uma igreja que não quer se prender, não quer ao Senhor, não quer se doar ao Senhor de maneira verdadeira. Nós vivemos de ilusões. Aquele pregador é maravilhoso, aquele avivamento foi maravilhoso, meus irmãos, Deus é o mesmo. Nós que não somos os mesmos que deveríamos ser. Então ele viu isso. Então os sacerdotes não estavam honrando a Deus com sacrifícios dignos. Nós, muitas vezes, não honramos ao Senhor de maneira digna. Não estava sendo digno. Ele não estava preocupado com as minúcias do culto, mas com a lealdade, com a determinação de fazer com fé, com amor, com entrega. Nada me atrapalha, mas agora eu quero estar com Deus. Não quero ser atrapalhado. Será que você sente isso quando vem para a igreja? Eu amo você, mas deixa eu adorar a Deus, deixa eu buscar a Deus, deixa eu oferecer a Deus. Se você não faz aqui na igreja, imagine no dia a dia. Que é o maior lugar, né, de visibilidade das pessoas que temem a Deus, que enganam às vezes a Deus. Quando eu digo aqui, estou falando na igreja, ajuntamento do povo, tá, irmãos? É isso que acontece. Então ele não estava preocupado se as pessoas queriam mesmo honrar o Pai. Estavam preocupados, será que meu pai está se alegrando comigo? Será que eu estou fazendo de maneira que meu pai estipulou nos seus mandamentos? Não relaxadamente. Será que eu estou honrando meu pai que me livrou da Babilônia? Que me livrou das mãos do assaltador, do demônio, do diabo, da peste, do pecado? Aí que está, é a gratidão. A gratidão é maravilhosa. Ter filho grato não é tão bom? Ter amigos gratos não é tão gostoso, William? Sabe, olha,
não é que te enche o ego, ou então te massageia o ego, mas é naturalmente prazeroso. E Deus esperava isso deles. Então, mas olha só, o maior perigo nosso. Sempre que nós ouvimos uma exortação, uma repreensão, ao invés de refletirmos sobre isso, ainda mais vindo de Deus, nós queremos sempre se opor. Aí o profeta fala: em que desprezamos nós o teu nome? É claro que o povo não falava isso, mas o povo se achava no direito de não honrar Deus. A quê? Nós estamos aqui. Em que nós não estamos honrando o teu nome? Nós estamos desprezando de que forma? É claro, nas atitudes, no comportamento. Muitas vezes nós não percebemos nos pecados ocultos. Como? Quando você deixa de fazer a coisa certa, mas você também não faz a errada, também é pecado. Não fazer a coisa certa, como ele acaba de muitas vezes fala aqui na igreja, não fazer nada, nem a certa nem a errada, é pecado. Você tem que fazer a coisa certa, adorar da maneira certa, honrar da maneira certa, andar da maneira certa. E isso não exime ninguém de condenação. O quê? Não fazer nada. Eu não minto, eu não roubo, eu não falo, não fofoco. Não... Mas também você não é grato a Deus, você não tem fé, você não se doa mais ao Evangelho, não se entrega mais, não se santifica mais. Não cresce em graça, no conhecimento. Está sempre aquela coisa, uma madeira, fria. Então, essa necessidade que nós temos que prestar atenção. Às vezes nós não estamos fazendo nada. Achamos que nós estamos parados. Não, nós estamos caindo. Devemos sempre, meus irmãos, olhar se nós estamos na fé. Sabe, analisarmos friamente o livro do apóstolo João, as epístolas. Ali é um teste da nossa fé. As três cartas, as 3 epístolas. Analisar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, como o salmista fala. Leva-me para o caminho eterno, perfeito. Não tem, nós não podemos parar, é uma guerra. O soldado nunca está preparado, ele está sempre se graduando, sempre se preparando para uma nova tática, uma nova guerra, sempre lendo, estudando. Nós somos assim. Crescer em graça. Daqui 10 anos vocês não podem ser isso que vocês são hoje. Daqui 20 anos nós não podemos ser o que nós somos hoje. Crescer em graça. Tropeços virão, com certeza virão. Quem não tropeça? Tropeça. E vai acontecer. A questão é a prática de vida. É o andar na vida. Então ele fala no versículo 7. Ele vai fazer a retórica. Em quem nós temos desprezado o seu nome? E no 7 ele vai falar: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Dizeis: em quem havemos profanado? E vocês estão perguntando: em que nós estamos profanando? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Isso tinha primeiramente a ver, meus queridos, esse texto, essa provocação, com a atitude dos ofertantes. Não é com a oferta é segundo lugar. A qualidade do animal é depois, mas primeiramente o coração que nasceu. Desejo: eu vou enganar Deus, eu vou fingir que está tudo certo. Então tem a ver primeiro com a intenção, o coração que está movendo isso, e depois a oferta errada, a maneira errada do culto. Errar por ignorância, se você é sincero, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, até importa que haja erro, para que os sinceros se manifestem. Está errado, vamos mudar isso aqui. Amém. Agora a questão é a intenção. Vocês erram, estão praticando o erro, estão alegres com isso, não querem mudar. Amém? Então estavam tornando a mesa do Senhor desprezível. Quer dizer, o culto ao Senhor, uma coisa assim que não tem tanta importância. Estar no templo não tinha tanta importância. É a missa, temos que ir domingo na missa. Temos que ir lá receber a extrema unção do padre. Sabe? Então é uma coisa desprezível. Se dá para ir, se der para ir, Deus. Se não der, tem outras coisas para fazer. Deus entende, né, irmão? O que tem? Aí eu pego os jovens, né? Sou jovem, meu irmão. Tem mais o que fazer. Trabalhei o dia inteiro. É que o povo não trabalhava naquele tempo. Ninguém tinha compromisso naquele tempo. Ninguém arava a terra, ninguém colhia.
As coisas caíram do céu, assim. Não tinha guerra, não tinha fome, não tinha peste, não tinha governo corrupto, não tinha imposto alto. Vocês estão no céu, no Brasil. Quando você olha a história disso aqui, céu, não tinha energia elétrica, não tinha chapinha para cabelo, não tinha shampoo, não tinha sabão, não tinha nada. Não é? Não tinha essa roupa por frio, não tinha nada. O pastor não pegou, traz a capa, estou com frio, não tinha capa sobrando. Você vê quanto maior o conforto, maior o desprezo às vezes para nós. Deus deu para quê? Que Deus tire de nós esse conforto, se for para a sua vontade, e nós possamos adorar a Deus de maneira mais enfática. Então, as atitudes que nós tomamos torna o culto como se fosse uma coisa indigna da nossa atenção. O culto que eu falo a Deus, meus irmãos, é o culto racional, o sacrifício vivo, o seu corpo como sacrifício. A sua devoção, o seu dia a dia, torna algo indigno. Por que eu vou defender Deus aqui? Não, vai me queimar o filme. Que é isso? Por que eu vou falar que Jeová será temido sobre toda a terra? Não, nem a hora para isso. É indigno. A mesa do Senhor é indigna. Versículo 8. Porque quando ofereceis um animal cego para sacrifício, isso não é mal? Olha, ele está perguntando, mas como assim nós estamos fazendo? Presta atenção. Tem atitude nossa, meus irmãos, que nós não percebemos. Nós agimos de uma forma, tomamos decisões, tomamos posições, aos nossos olhos parece que é boa, mas às vezes fica tão ridículo que todo mundo percebe, mas está errado. Senhor. Os ímpios zombam do Evangelho, zombam do Edir Macedo, do Valdomiro, dessas religiões, essas igrejas doidas, eles zombam, é tão patente que está errado, até uma criança discerne isso. Então ele fala, vocês estão trazendo um animal cego, vocês estão cegos como eles, não é possível. Por que ele estava falando para o sacerdote? Porque o sacerdote sabia como é que deveria ser o animal. O sacerdote, principalmente, tinha todo o conhecimento do momento sacrificial, de como seria aceito o animal, para que Deus pudesse então ser aplacado a sua ira, a sua oferta ser recebida. Mas vocês estão oferecendo um animal cego, está certo isso? Vem cá, vocês vêm aqui com sono, vêm aqui com outras intenções, vocês vêm aqui para passar tempo, você acha que é certo isso? Responda, é certo? Não, não é certo. É por isso. É por essas coisas, nós não percebemos, meus irmãos. Aí ele fala, será que o responsável do seu trabalho, o seu chefe, o seu patrão, o seu governador, aceitaria de você esse tipo de sacrifício? Aceitaria de você essa postura no trabalho? Aceitaria de você essa dedicação? Olha aqui, você tem uma meta para fazer, tá? Resolva esses 50 chamados aqui, Andréia. Você não vai descansar enquanto não fizer perfeitamente. Por quê? Salário no final do mês. Não. Apresenta isso para eles, vê se eles aceitam isso. Eu trabalhei, mas não consegui terminar não, tá? Recebi só 25, toma. Tudo bem, William. Oi, William. Passa na RH lá, tá, filho? Tchau. Nossa, nem recebe um governador. Ofereça um sacrifício. Oi, governador, eu trouxe aqui um alimento para você, mas venceu, tá? Tem 2 meses. Não deixa nem esse cara entrar aqui, isso está podre. Você vê como é que nós zombamos de Deus às vezes? Com as nossas atitudes, com o nosso tipo de culto, nós queremos enfiar a goela abaixo. Recebe, meu Deus, é de coração, não é de coração. É do seu coração, é da sua vontade. E Deus não aceitará de maneira nenhuma, Ele receberia. Então, é uma coisa bem simples, as pessoas estão familiarizadas, os sacerdotes estavam familiarizados como deveria ser o culto, e nós estamos familiarizados como deve ser nossa vida. Como deve ser sua vida? Santa, irrepreensível, sem mácula, luz, sal. Vocês sabem que tem que ser assim. A vestimenta, com modéstia, relacionamento cristão. As coisas são básicas, nós sabemos de cor isso aí. Nós sabemos de cor, então, nós devemos não aceitar, não nos apresentar
a Deus de maneira indigna, fora do padrão que Ele mesmo estipulou. Amém, meus irmãos? Então, se esses homens não aceitam nenhum tipo de trabalho que não seja de maneira que seja correta, perfeita, como Deus poderia aceitar, sendo Deus? Nós estamos no tempo da graça, não é mais assim. Como eu falei, vocês sabem o que é graça. Não haveremos de pecar para que a graça abunde? Mais ainda, de maneira nenhuma. Vamos ao versículo 9, antes do tempo já acabar aqui. Enfim, faltam 8 minutos. Aí ele fala: suplicai o favor de Deus, a ironia agora. Vai lá, peça a Deus o favor. Vai lá e busque a Deus. Como que nós vamos esperar que Deus nos favoreça agora? Ele fala: como é que Israel vai esperar que Deus se manifeste? Chega ao seu tempo agora. Receba as orações. Como, meus irmãos? Como agora? Então, como nós fazemos, meus irmãos, ofertas de gratidão na Páscoa, eles ofereciam o cordeiro pascal como uma oferta de gratidão. E também para bênçãos futuras. Não é assim que eles trabalhavam? É assim que nós fazemos. Nós fazemos o nosso culto aqui hoje agradecendo a Deus. Obrigado por ter me salvado, por ter me livrado, dado graça. E inconscientemente, Deus me guarda, Senhor, me livra do mal, esperando que bênçãos futuras. É isso que nós devemos fazer. Mas oferecer algo indigno a Deus, esperar bênçãos, é loucura. Ter uma vida profana e chegar aqui e esperar que Deus abençoe é loucura. É isso que você vai lá, peça a Deus. Você acha que Ele vai receber isso das suas mãos? Diz que você tem se dado. Olha, é muito sério. Malaquias é o maior profeta que eu já li até hoje. Porque ele é direto. Vocês estão de brincadeira? Vocês estão doidos? Então, ofertas agradáveis a Deus devem ser feitas, ofertas agradáveis a Deus quando as coisas estiverem corretas. Deus aceitará quando as coisas estiverem corretas. Corretas. Ele não vai atender a súplica, e a culpa é sua. É sua. Você está orando para que o casamento se firme na fé, né? Seja consolidado, o marido fiel, a família blindada, o casamento blindado. Cadê você na igreja? Cadê você com sacrifício? Cadê a sua vida no altar? Cadê a sua vida com Deus? E vai pedir para Deus: me abençoa. Deus vai falar assim: olha, como que eu vou receber isso das suas mãos? Olha se eu andar, olha se eu sou o seu pai. Cadê a honra? Você está me honrando de que forma? É muito sério. Versículo 10. Vamos lá. Quem há também entre vós que fecha as portas? Malaquias está falando de uma maneira muito séria. Não tem alguém de vocês para fechar essas portas, não? Acabar com esse culto, com esse fogo estranho. Vocês deveriam ser mais inteligentes, melhor parar de oferecer para mim culto. É melhor deixar de estar aqui no templo. Pare, feche as portas. Não é indignante, meus irmãos, oferecer um culto falso a Deus? Ver essas pessoas oferecendo lá um culto falso a Deus? Eu recebi um convite para ver o filme do Edir Macedo. Recebi no WhatsApp aqui. Você quer ir? Eu te arrumo um monte de convite, só me fala a hora. As pessoas trabalhando para o diabo mesmo, assim, discipulando, sabe? Querendo agregar, trazer. Mas você está atraindo as pessoas para o cativeiro. Porque a gente sabe que é um laço ali, né? Uma pessoa nécia vai lá, vai ver o filme de graça. É caro um ingresso hoje. Depois vai ser levado para a igreja para ser escrava. Então, sabe, é ultrajante ver pessoas enganando pessoas, sabe, levando as pessoas para uma falsa esperança. Então é melhor que feche. Eu não tenho prazer em vocês. Eu não tenho prazer. Então Deus tem prazer nos verdadeiros adoradores. Ele busca os tais
que adoram em espírito e em verdade, que estão verdadeiramente andando no caminho dele, e se esforçam para isso, tropeçam, levantam, e não param de lutar contra o pecado. Eu estava falando com minha mãe, tem pecado que a gente vai lutar até morrer, mas a vida do cristão é vencer pecados, dia após dia, até o dia do Senhor. Não vai, vamos chegar 100% assim, venci tudo, estou pronto. Não, mas você tem que vencer. É uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Nós temos que crescer. Então, Deus tem prazer em homens que são verdadeiros, sabe, que se entregam para Ele. E o exemplo é de Jesus, é claro, o maior exemplo lá em Isaías 53:10. Mas vamos ao versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. É um contraste que estava acontecendo, mas saibam que o meu nome é grande, desde o poente ao nascente do sol. Está vendo isso aqui tudo, a terra? Meu nome é grande, as pessoas me temem por aí, as pessoas me adoram. Versículo 11, né? Nós estamos no 11? Sim, eu pulei aqui uma referência do 11. Não, está aqui. Então, essa ideia que as pessoas iriam adorar ao Senhor em toda a terra, já estava sendo profetizado lá por Isaías, no capítulo 2, do 2 ao 4. Então, a era messiânica iria chegar, o sacrifício iria cessar, o tempo de sacrificar a Deus acabaria com o maior sacrifício, que era o próprio Filho, e o nome dele seria conhecido em toda a terra, como chegou aqui. Por isso que eu falo, a Bíblia não é brincadeira, não é um conto de fadas, não é uma ficção, é real, aconteceu, nós somos testemunhas disso. As profecias aqui, de 700 anos atrás, de 430 anos antes de Jesus nascer, foi profetizado que o nome dele seria conhecido em toda a terra. Nós estamos aqui, meus irmãos, no Brasil, chegou o nome dele aqui, e ele é engrandecido, ele é adorado. Isso que nos dá temor, não é um falso Deus, não é Maomé, não é Allan Kardec com as suas mentiras, é o Deus verdadeiro, é o poderoso Deus, que cumpre aquilo, que é patente, é visível o poder dele. Vamos para o 12? Então, em contraste com isso, ele fala assim, que deveria acontecer no tempo de Malaquias, o sacrifício que deveria ser oferecido, ele fala, e vós, um enfático, e vós, mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é desprezível. Aqueles homens lá irão me adorar, fica tranquilo, eu serei adorado sobre toda a terra, mas vocês falam que a mesa do Senhor é imunda. Imagina que facada no povo, que facada no povo, é uma ameaça que ele faz. Se vocês não mudarem, eu não vou mudar, eu sou imutável, mas eu atrairei um povo para mim que vai me oferecer, que vai sacrificar, que vai ter prazer em mim, que falará que meu nome é grande, iria receber a verdadeira adoração, a verdadeira oração e a devoção pura. Claro que pela lavagem do Espírito Santo, hoje nós somos atraídos em amor, nós temos sim muitos homens de Deus, glória a Deus, porque o Evangelho é poderoso, mas que possamos, sabe, desejar ardentemente ser essas pessoas também, que honram o nome do Senhor. Meus irmãos, honrem ao nome do Senhor. Nós estamos no século 21, os dias estão acabando, honrem ao nome do Senhor. É uma utopia ser cristão hoje, mas seja cristão. Que povo, quem é você, Cid? Quem é você, Bruno? Totalmente diferente do normal. Eu sou cristão. O meu nome é temido sobre toda a terra. Receberá a adoração verdadeira. Versículo 13. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, lançaste ao desprezo. Ele está falando assim, vocês estão falando, que é cansativo oferecer sacrifício. Vocês lançaram Deus ao desprezo, gente. Malaquias acho que chorava. Vocês estão lançando o desprezo, Deus ele pode ser desprezado. O importante são outras coisas. Que canseira vir aqui hoje. Que canseira é orar no meu quarto. Que canseira é santificar. Que canseira. Você não é nada.
Sai daqui, ô encosto. Com Deus. Que canseira. Lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado. Meus irmãos, o ritual era sangrento. Matar animais, limpar o pátio, limpar as mesas, limpar a pia, limpar. Eu vi um estudo uma vez, mais próximo, acho que do razoável. Eles falam que a cortina, o véu que separava o templo, o santo dos santos, tinha mais ou menos 70 centímetros de pano. E ali, quando eles entravam, eles jogavam sangue no pano. Imagine ficar jogando sangue ali por 70 anos, Michel. Cheiro. Imagine o cheiro de sangue ali. Os animais mortos. Que câncer. Mesmo assim, tudo aquilo era a sombra do Cordeiro que viria. As pessoas deviam fazer com maior gratidão a nossa libertação. Olha a sombra das coisas vindouras, do Cristo vindouro aqui. Olha a libertação. Olha, nós seremos justificados por aquele que representa o que nós fazemos hoje. E agora vocês, que não tem mais sangue? Se para eles não deveria ser desprezível, cansado, canseira, e para nós? Que liberdade nós temos hoje de um culto mais agradável, mais fácil de praticar. Não tem que matar animal. Não tem que levar o templo lá em Jerusalém, mais nada. Não tem que fazer peregrinação. Não tem que fazer mais voto. Não tem que cortar cabelo, fazer votos de um monte de votos, de rituais. Acabou. Mas então nós estamos reclamando de barriga cheia. Não devemos ter essa conduta, meus irmãos. É desprezível estar aqui, sabe? Se der para ir, eu vou, se não der, eu não vou. Olham com desprezo para Deus. Mas de certa forma, sabe por que eles faziam isso? Porque eles achavam que Deus devia favor para eles. Nós estamos aqui no templo. Nós estamos aqui. Mas nós ainda somos escravos. Há governo sobre nós. Os romanos, os medos, os persas ainda estão dominando. Acham que Deus deveria o quê? Favor. E quando nós achamos isso? Soberba. Eu estou aqui, Deus tem que me abençoar. Eu estudei para pregar, viu, William? Então Deus tem que me abençoar. Eu estou aqui ofertando na igreja, Deus vai me abençoar. Acabou, meu irmão. Então, você vai fazer da sua maneira, da maneira que achar melhor, conveniente, e Deus vai ter que aceitar. Soberba, arrogância. Encosta Deus na parede, vai ter que fazer, sendo que Deus já fez todas as coisas, já fez o necessário, já fez o que era impossível para nós, nos salvar da eternidade do inferno, estar diante da sua glória. A soberba nasce no coração. Então ele fala assim, como nós fazemos isso? Como nós agimos dessa forma? Lançamos desprezo ao Senhor. Olha aqui fala que Malaquias vai citar a espécie de animal que eles levavam. Vocês estão trazendo animais dilacerados. No hebraico a tradução quer dizer, tomado com violência, ou seja, caçado, mutilado por outro animal. Pega um cachorro, um cão de guarda aqui, vamos caçar, olha lá, pega lá. Ai, pegamos um cabrito, vamos lá, dilacerado. Vocês estão trazendo um animal roubado, não é de vocês, esse animal. Vocês não estão prestando devido culto a mim. Pode ser de qualquer forma. Dilacerado, roubado, animal enfermo, morto. A lei fala que animal morto não pode ser consumido por homens. Sabe o que tinha que fazer com os animais mortos? Até hoje fazem, né? Jogar aos cães. Pronto, aí acabou com o meu dia. Uma coisa que era para ser jogada aos cães, ser enterrada, vamos dar a Deus? Acabou a conversa. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Oferecendo coisa imunda, que era para o diabo, que era para o cão. Para mim. E eu tenho que suportar isso de vocês. Vocês vêm aqui como pessoas que são amigas do diabo. E quer que eu abençoe vocês? Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora imagine oferecer isso a Deus. Se nem só os cães podem comer, às vezes só o urubu come a carniça. Não dá a Deus.
se isso não te chocar, não trazer, sabe, um cuidado no seu dia a dia a partir de hoje, nada mais faz. O que, Silas? A palavra de Deus, o peso da palavra de Deus. Malaquias está falando, é Deus está falando. Olha como nós estamos agindo com Deus. Então, somente os sacrifícios de penitência, de fé que podia agradar a Deus. O animal deveria ser da sua casa. Compre uma ovelha, compre um cabrito, trate como seu doméstico, como alguém que está perto de você o tempo inteiro, sabe, aquele que você tem carinho. Vai lá e ofereça a Deus. E agora? Penitência, fé, para você sentir a morte do animal, para você sentir a dor do sangue sendo derramado. Ai, matou meu animal, espiando meu sangue. Representava quem? O meu amado Jesus Cristo, aquele que eu amo. O meu amor morreu. Mas vamos pegar um roubado. Então, quando nós oferecemos esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, racional, é que Deus recebe. Um sacrifício de um relacionamento com Deus vivo. Eu quero orar a Deus. O Senhor é vivo, o Senhor está comigo. Eu vou me santificar ao Senhor, eu vou me separar desse mundo porque o Senhor merece. Eu vou fazer da maneira correta, racional. Como é que é a maneira correta, racional? As Escrituras ensinam. Aí Deus se agrada. Então, quando nós oferecemos nosso corpo dessa forma para Deus, meus irmãos, com esses parâmetros, com essa concepção, sem desprezar aquilo que deve ser tratado com maior honra. Você honra o seu casamento? Ô irmão Washington, honra, Renato, seu casamento? Será que Deus não merece honra maior, não? Você honra seu pai? Será que Deus não merece honra maior, não? Você honra os seus compromissos? Será que Deus não merece honra maior? Essa é a comparação com o sacerdote. Vem cá, vocês honram tudo, menos a mim. Menos a mim. Verso 14, para acabar. Que hora que é? 9h10. Mais 5 minutos, prometo. Pois seja maldito o enganador que tendo macho no seu rebanho, promete o Senhor e oferece que tem mácula. Meu Deus do céu. Então, uma oferta voluntária prometida, no caso de necessidade, olha só o que você vê na televisão, e às vezes você vê aqui também. Mas se Deus fizer, a partir de agora, eu vou me doar ao Senhor. Se Deus fizer agora, então eu vou. Então, maldito o enganador. Nós temos o texto de Gênesis, mas não vamos ler, quando fala de Jacó que prometeu ao Senhor o dízimo, devido à circunstância, se ele alcançasse aquele objetivo, como um parâmetro, e pagou. No caso de animal, tinha que ser macho, e o animal macho é caro. Já comprou um animal? Um filhote de estimação, o macho e a fêmea tem um valor dobrado de diferença. Então o animal macho era caro. E quando, porém, sacerdote, uma pessoa que fazia um voto ao Senhor, vou fazer o voto ao Senhor, vou dar. E quando recebia esse voto, era tentado a oferecer uma coisa mais barata. Pronto. Maldito seja o enganador que oferece uma coisa e dá outra. Maldito seja aquele que chega diante de mim com aquilo que prometeu e não cumpriu. Misericórdia. Então, maldito seja essas pessoas, aquele que enganar, que tentasse enganar a Deus, seria maldito. E maldito na questão de condenação. Olha o texto, vamos lá agora sim, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Está aqui, o mal e o bem, faça. Escolha a bênção, não a maldição. Aquilo que você prometeu, cumpra. E o que nós prometemos a Deus? Olhando para o nosso quadro hoje aqui. Fidelidade. Entrega. Eu sou do meu amado agora. Sou escravo daquele que me libertou. O que você tem oferecido a Deus? Não, eu vou orar todos os dias. O que você tem oferecido a Deus? Fazer uma coisa mais barata, né? Porque sabe como é que é, né? Não é tão importante assim. Escolha o caminho da vida, não da maldição. Como eu me torno maldito? Quando você promete uma coisa,
fidelidade a Deus, sinceridade a Deus, e é insincero, e não é fiel a Ele, fiel naquilo no que tange a sinceridade, a humildade diante dEle, de reconhecer às vezes a falha, sinceridade. Então ele fala, quem zombar de Deus não ficará impune, meus irmãos, não ficará impune. Olha o texto que ele vai falar, em Malaquias, porque eu sou o grande rei. Nós entendemos aqui que ele está falando que ele não é só pai, não é só consolador, ele é o rei, que executa a sentença. Eu sou o grande rei, o meu Senhor, nosso Senhor não deixará impune aqueles que prometem algo e não cumprem. Que nós possamos, em nome de Jesus, para terminar, nos ajuntar para melhor. Ele quis dizer em Malaquias, e Paulo diz em Coríntios capítulo 11, o nosso ajuntamento deve ser para melhor, não para pior. Quando vocês se reunirem, se reúnam para melhor. Quer dizer, quando vocês falarem que estão em Cristo, unidos com Cristo, façam de maneira que seja para a vida, não para a maldição. Porque eu sou o grande rei, o nome do Senhor seria conhecido em todas as nações, já era conhecido em todas as nações. Raabe mostrou o quê? Temor de Deus, não mostrou? Raabe, ela temeu a Deus, temeu os mensageiros, acolheu os mensageiros, a prostituta. Ruth, a moabita, conheceu que o Senhor era sobre ela, Ele deveria reinar sobre ela, já era temido em todas as nações. Você vê como é que o profeta fala que seria, mas já era temido, e o Senhor fala, meu nome é temido nas nações. Não se preocupem. Os ninivitas reconheceram a pregação de Jonas, tanto como os marinheiros também. Tem um hebreu entre nós aqui, o servo de Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, os reis babilônicos, os reis persas, reconheceram que Ele era o Deus dos deuses, e não brincaram com coisa séria. Você vê que os ímpios, quando são atormentados pelo poder de Deus, atordoados diante da glória de Deus, eles temem, e nós que somos agraciados, não tememos tanto assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cristo é superior a todo tipo de lei, sacrifício, culto do Antigo Testamento, porque Ele nos deu agora liberdade, paz, graça, um período que nós podemos, meus irmãos, crescer em graça. Não era como naquele tempo, como eu falei hoje no áudio. Nós vivemos num tempo muito melhor que aquele tempo lá. Vamos nos doar para Deus, para que venha sobre nós tempos de refrigério. Vamos orar em nome de Jesus? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, das nossas falhas, Pai, do nosso tipo de culto que não tem te agradado. Pai, perdoa-me, meu Pai, perdoa-me, Pai, essa falta de sabedoria, de temor da minha parte, Pai, para contigo, Pai, pensando que o Senhor é como os homens, é como os cães, é como, Pai, alguém que pode ser desprezado, que não sofrerei dano nenhum. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a olhar, a perceber a seriedade, Pai, de estar diante de Ti, de estar morando na Tua terra, respirando o ar que o Senhor concedeu a nós, sem tributar a Ti o devido louvor, a honra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, conceda-nos o Teu perdão, para que sim, Senhor, o Senhor nos abençoe, para que sim, Senhor, outras questões sejam alcançadas, mas, Pai, não antes disso, nos converta, Senhor. Nos faça entender, Pai, como o profeta explicou àquele povo, nos faça entender a seriedade que nós devemos ter diante de um Deus tão bom, tão poderoso, tão santo como Tu és, em nome de Jesus.